Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente como que a gente aplica isso na nossa reforma íntima, na nossa evolução moral, como é que a gente se transforma a partir de todo esse conhecimento que foi deixado aqui para nós. E para que eu venha aqui me comprometo a estudar todos os dias, que tem me feito um imenso bem, amai-vos e instruí-vos, já dizia Jesus. Eu venho aqui me comprometi a gravar para vocês, mas eu sempre deixar claro que aqui eu trago a minha interpretação pessoal, a minha bagagem, as minhas experiências, e não necessariamente vai corresponder à verdade das outras pessoas, e isso não está errado. Nós somos seres interdependentes e as verdades de todo mundo entrelaçadas criam a grande verdade do todo. Então, se vocês tiverem uma opinião diferente ou parecida com a minha, uma interpretação, seja qual for, compartilhem aí para que a gente possa crescer e aprender juntos. E hoje, para estudar um pouquinho mais sobre as realidades do mundo espiritual, eu vou fazer a leitura de um capítulo do livro Kybalion, Os Três Iniciados. O Kybalion, para quem não sabe, ele explica a ordem por trás das coisas no universo. A gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo as leis morais, que eu vou fazer um estudo aqui também, que são as leis que regem a nossa moral, a nossa evolução, o que é esperado de nós, e o Kybalion, ele fala sobre como as coisas foram criadas, qual é a ordem por trás de todas as coisas. No Espiritismo, a gente tem uma trindade que é Deus criou o espírito e a matéria. Então, tudo que o espírito é a mente, é a informação, é a consciência, sem forma definida, sem início nem fim, é somente a informação. Uma coisa bem parecida que a gente tem aqui na ciência hoje, que talvez explicaria o que é a natureza do espírito, seria o fóton, que é somente informação sem massa. E a matéria, que é todos os átomos combinados que formam a matéria, como a gente conhece. Seja essa matéria física densa, do nosso plano físico, mas também o perispírito e os outros corpos espirituais, que não seja o espírito, que também são feitos de uma matéria mais sutil, de um outro nível vibracional, mas que também é feito de matéria. E toda matéria procede da matéria, do fluido cósmico universal, e todo espírito procede dessa grande consciência do todo, do Deus. E Deus se manifesta através do espírito e da matéria. E por incrível que pareça, de coincidência não tem nada, porque todas as religiões estão certas, cada um traz a sua verdade de acordo com o seu enfoque, e o nosso objetivo aqui deveria ser procurar o melhor de todas as religiões para trabalhar o autoconhecimento, para que a gente possa fazer essa reforma íntima e ver o que cada uma tem para nos oferecer, para que a gente abrevie essa caminhada de transformação interna, para que a gente se regenere internamente, para que a gente possa fazer o planeta de regeneração. Então, seria pegar o melhor de todas as religiões, de todas as doutrinas e aplicar na nossa vida. Todas elas têm razão, todas elas estão certas em algum ponto, mas cada uma delas tem algum enfoque. E o Kybalion, ele vem cá explicar muito como é que rege essas leis que trazem a harmonia para o universo. E leis são leis que, quando a gente fala que é uma lei, é algo que pode ser aplicado em todas as situações. Por exemplo, a gente tem as leis naturais aqui, a lei da gravidade. Ela é uma lei que se aplica em todos os casos, não existe exceção à lei da gravidade, ninguém sai por aí flutuando, exceto em raríssimos casos, mas mesmo assim, cessado esse movimento que é antinatural, a gravidade exerce uma ação sobre a gente. E aqui está falando sobre as leis que regem o equilíbrio do universo. Nós todos estamos submetidos a essas leis. Então, para que a gente conheça, para que possa aplicar na nossa vida, para que a gente possa se transformar a partir delas. É importantíssimo a gente estudar essas realidades do mundo espiritual e cada vez mais, ao contrário do que os materialistas gostam de pregar, que quando a gente tem uma fé raciocinada, quando a gente tem um estudo embasado em coisas reais, em coisas... por exemplo, muita gente questiona a existência de Deus, mas matematicamente é improvável, é impossível negar a existência de Deus. Não tem como provar hoje, mas é impossível negar a existência de Deus, porque existe muita ordem, muita harmonia, então existe uma inteligência
superior por trás de tudo que nos rege. Então, a gente não consegue enxergar a causa, mas a gente pega os efeitos e estuda os efeitos e tenta compreender até que ponto a gente está sendo influenciada por elas e até que ponto a gente pode ser beneficiada por elas. Então, ao contrário do que os materialistas falam, a gente não está negando a ciência. A ciência, cada dia que passa, compreende mais as realidades do mundo espiritual. Esse texto, o Kybalion, foi escrito pelas primeiras civilizações egípcias, há mais de 3.000 anos, sei lá, mas é bem antes de Cristo. E fala, tudo vibra no universo. Hoje a gente já sabe do átomo, mas eles já sabiam disso lá atrás. E, por exemplo, Newton, quando a maçã caiu no chão do lado dele, e ele deduziu que existia uma força que fazia tudo cair, ele não sabia, ele viu o efeito e falou, olha, tem uma causa por trás desse efeito. E aí ele descobriu a gravidade. E é isso que a gente faz com as realidades do mundo espiritual. A gente vê o efeito de tudo que nos acontece e a gente pressupõe que tem uma causa, porque todo efeito tem uma causa. E aí a gente tenta entender como poderia ser essa causa e como a gente pode usar esses efeitos a nosso favor. Então, hoje eu vou ler o capítulo 3, Transmutação Mental. A mente, assim como os metais e elementos, pode ser transmutada de estado para estado, grau a grau, condição a condição, polo a polo, vibração para vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Esse é o texto original do Kybalion. Aqui vai explicar. Mas aqui, então, vamos fazer um adendo aqui. Os antigos alquimistas que falavam a tal da pedra filosofal, de transformar chumbo em ouro. Vamos lembrar que na Idade Média, aquele período de trevas, essa parte de magia, de ocultismo, não podia ser falada abertamente, as pessoas eram perseguidas, eram queimadas, tanto é que muito dessa literatura dos antigos, dos egípcios, que era no início, assim, aonde convergia todas as civilizações, tinha a Biblioteca de Alexandria, tinha... então, ali, Constantinopla, ali era onde tinha um caldeirão cultural, e era onde tinha todo esse conhecimento mais elevado. Tanto é, os egípcios, os deuses egípcios, a cultura grega incorporou a cultura egípcia, e logo depois a cultura romana incorporou a cultura grega. Então, toda essa nossa cultura grego-romana vem dos egípcios, tem uma cultura ancestral. Mas na época não podia se falar abertamente, na época da Idade Média, não podia se falar abertamente nesses conhecimentos iniciáticos, porque senão as pessoas iriam ser perseguidas. Então, qual foi o recurso que as pessoas, os alquimistas da época começaram a falar? Não, nós vamos transformar chumbo em ouro, porque trabalhar essas questões esotéricas, se elas eram proibidas, a ganância não era proibida, pelo contrário, ela sempre foi muito incentivada. Todos os reis e papas da época queriam poder transformar um metal sem nobreza nenhuma em ouro, que tinha muito valor, então incentivava. Só que, na verdade, essa coisa de transformar o chumbo em ouro era uma analogia para transformar o chumbo, que era a ignorância, em ouro, que é a sabedoria, e trazendo dentro desse conhecimento oculto, que traz para a gente a sabedoria, o entendimento das coisas que regem o universo. Como é que a gente pode se transformar? E o princípio do mentalismo é a base de tudo. Então, vamos voltar para o livro. Como afirmamos, os hermetistas eram os alquimistas, astrólogos e psicólogos originais, escolas de pensamento das quais Hermes foi o fundador, Hermes Trismegisto. Há uma corrente que fala que Hermes não foi uma pessoa, que foi um grupo de iniciados, um grupo de pessoas muito evoluídas que... denominaram de Hermes. De qualquer forma, vamos parar para pensar, é um conhecimento extremamente elevado. Alguém deveria estar ali para ter criado esse conhecimento, igual Jesus. Muitas pessoas questionam a existência de Jesus, mas alguém trouxe esse conhecimento para nós. Talvez não seja a figura do Jesus mitológico, talvez não seja a figura do Hermes mitológico, mas que esse conhecimento teve origem com alguém, com certeza teve, porque senão não teria chegado até nós. Então, assim, essa questão se Hermes Trismegisto existiu ou não, é uma discussão relevante, mas isso não ignora o fato de que esse conhecimento foi escrito em algum momento da humanidade por alguém que, de acordo com os ensinamentos, bastante elevado.
A partir da astrologia, desenvolveu-se a astronomia moderna. A partir da alquimia, a química moderna. A partir da psicologia mística, a psicologia moderna das escolas. Mas não se deve supor que os antigos ignorassem o que as escolas modernas pretendem ter como propriedade exclusiva e especial. Os registros gravados nas pedras do Egito Antigo mostram conclusivamente que os antigos tinham conhecimento pleno e abrangente da astronomia. A própria construção das pirâmides aponta a conexão entre as suas imagens e o estudo da ciência astronômica. As pirâmides estavam perfeitamente alinhadas com a estrela Sírius. Hoje não, porque a Terra já deslocou um pouquinho na precessão dos equinócios. A Terra ela gira em torno do próprio eixo e ela está inclinada. Então ela faz uma volta assim, em volta dela mesma, e essa volta onde o eixo dela faz uma volta completa, dura em média 27 mil anos. Na época dos antigos egípcios, as pirâmides do Egito estavam perfeitamente alinhadas com a estrela Sírius. Hoje já se deslocou um pouquinho, mas as pirâmides foram construídas com conhecimento astronômico, não é astrológico, gigantesco. E a gente tem outras construções também no Peru, em outras civilizações mais antigas, que esse conhecimento astronômico era muito evidente. Também não ignoravam a química, pois os fragmentos dos antigos escritos mostram que eles estavam familiarizados com as propriedades químicas das coisas. Na verdade, as antigas teorias sobre física estão sendo lentamente verificadas pelas últimas descobertas da ciência moderna, notadamente aquelas relacionadas à constituição da matéria, que o átomo era a menor partícula. Os filósofos gregos já falavam, os egípcios já falavam que tinha uma partícula infinita que era a criação de tudo, que tudo vibra, que tudo é energia. Hoje em dia a ciência moderna está vindo comprovar isso. Da mesma forma, não se pode supor que eles ignoravam as chamadas descobertas modernas da psicologia. Pelo contrário, os egípcios eram especialmente hábeis na ciência da psicologia, particularmente nos ramos que as escolas modernas ignoram, mas que, no entanto, estão sendo descobertos sob o nome de ciência psíquica, a qual leva alguns psicólogos atuais à perplexidade e fazendo com que, relutantemente, admitam que pode haver algo nela. Afinal, a gente pode olhar aí para a psicologia, metapsíquica, perdão. Então, assim, são pessoas céticas que estudam para provar que aquilo ali é um engodo, é um engano, que aquilo ali é charlatanismo, e quando vão estudando, eles veem que tem algo mais. Pessoas que enxergam auras, pessoas que veem formas, pessoas habilidade de telecinese, que moveu objeto, a telepatia. Então, existe algo mais na psicologia que não tem explicação no mundo físico, nos nossos sentidos materiais, tato, olfato, audição, paladar, visão. É algo mais, é um sexto sentido, a própria intuição é um sexto sentido, que não tem explicação nos nossos sentidos físicos. A verdade é que, sob a química material, astronomia e psicologia, ou seja, a psicologia em sua fase de ação do pensamento, os antigos possuíam um conhecimento de astronomia transcendental, chamado astrologia. Da química transcendental, chamado alquimia. Da psicologia transcendental, chamada psicologia mística. Eles possuíam o conhecimento interior, bem como o conhecimento exterior, sendo este último possuído por cientistas modernos. Entre os muitos ramos secretos do conhecimento possuídos pelos hermetistas, estava o conhecido como transmutação mental, que forma o tema dessa lição. Transmutação é um termo geralmente empregado para designar a arte antiga da transmutação de metais, particularmente dos metais básicos em ouro. Tá vendo? Que a gente pegou ali, que era um código que eles falavam. A palavra transmutar significa mudar de uma natureza, forma ou substância em outra, transformar, Webster. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está nos transformando, está mudando a nossa natureza densa, extremamente materializada, para uma natureza mais sutil, mais espiritualizada. E assim, transmutação mental significa a arte de mudar e transformar estados mentais,
formas e condições em outros. Sabe quem é que faz muito bem o papel da transmutação? De transformar esses estados mentais, de pegar um polo, por exemplo, um defeito da personalidade e transformar na sua virtude oposta? Os florais fazem isso, os florais transmutam os nossos estados mentais em desequilíbrio para o equilíbrio. É muito bonito ver os florais, como eles funcionam. Não sabe se explicar ainda como eles agem, mas já existem pesquisas científicas comprovando que eles fazem efeito, que pessoas que tomam os florais, tomam placebo e não tomam nada, as pessoas que tomam floral, elas têm uma melhora significativa nos seus quadros psicológicos e até mesmo físicos, né? Então, é possível observar que transmutação mental é a arte da química mental, ou, se preferir, uma forma de psicologia mística prática. Mas isso significa muito mais do que aparece na superfície. Transmutação, alquimia ou química no plano mental são certamente importantes em seus efeitos, e se a arte parasse por ali, ainda seria um dos ramos de estudo mais importantes conhecidos pelo homem. Mas isso é só o começo. Vamos ver por quê? O primeiro dos 7 princípios herméticos é o princípio do mentalismo, cujo axioma é: o todo é mente, o universo é mental. O que significa que a realidade subjacente do universo é a mente, e o universo em si é mental, ou seja, existente na mente do todo. Consideraremos este princípio nas lições que se seguem, mas vamos ver o efeito do princípio se for considerado verdadeiro. Se o universo é mental em sua natureza, então a transmutação mental deve ser a arte de mudar as condições do universo, as coisas que nos afetam, nos moldes da matéria, força e mente. Portanto, é possível perceber que a transmutação mental é realmente a magia da qual os antigos escritores tinham tanto a dizer em suas obras místicas e sobre o qual eles deram tão poucas instruções práticas. Por quê? Porque o conhecimento sem amor é a mesma coisa que a gente dá uma faca para uma criança de 2 anos. Ao invés dele ser uma coisa que transforma para o bem, ele pode se tornar algo que machuca. O conhecimento tem que ser dado com bastante responsabilidade. Principalmente esse conhecimento aqui, que é uma força tão poderosa que atua sobre nós. Se tudo é mental, então a arte que permite transmutar condições mentais deve tornar o mestre um controlador das condições materiais, bem como aquelas normalmente chamadas de mentais. De fato, nenhum alquimista que não esteve em um grau avançado na alquimia mental foi capaz de atingir o grau de poder necessário para controlar as condições físicas mais brutas, como o controle dos elementos da natureza, a produção ou cessação de tempestades, a produção e cessação de terremotos e outros grandes fenômenos físicos. Mas que tais homens existiram e existem hoje é uma questão de crença séria para todos os ocultistas avançados de todas as escolas. Aqui eu vou fazer um adendo. Jesus parou uma tempestade, Jesus andava sobre as águas. A gente acredita que aquilo ali é mito, mas talvez não seja. Jesus teve um tempo que ele morou no Egito, ele foi para o Egito, ele teve conhecimento, ele teve acesso a esse conhecimento iniciático. Dizem que Jesus foi um dos maiores iniciados da época, era um grande iniciado, e ele tinha um controle mental muito grande, e ele controlava inclusive as forças da natureza. O fato de que os mestres existem e têm esses poderes é assegurado pelos melhores professores aos seus alunos, tendo tido experiências que hoje justificam em tal crença e afirmações. Esses mestres não fazem exposições públicas de seus poderes, eles não estão ali para ser atração de circo. Tem uma finalidade. Jesus queria mostrar quem ele era, para que as pessoas o seguissem, colocasse o evangelho em prática, mas ele não fazia só para se mostrar. Tanto é que várias vezes os judeus cobraram que ele fizesse seus milagres e ele não fazia, só para provar. Quando ele fazia, era por amor, para ajudar alguém que estava realmente necessitando e tinha fé no trabalho que ele fazia. Mas buscam a reclusão das multidões de homens, a fim de melhor trabalhar a sua força ao longo do caminho da realização. Mencionamos sua existência nesse momento apenas para chamar sua atenção para o fato de que seu poder é inteiramente mental e opera nos moldes da transmutação mental superior sobre o princípio hermético do mentalismo. O universo é mental. Esse texto, o universo é mental, está em negrito aqui, itálico, é um texto original do Caibalion.
O resto tudo é interpretação aqui dos autores, que é muito embasada também. Mas alunos e hermetistas de menor grau do que mestres, os iniciados e professores, são capazes de trabalhar livremente ao longo do plano mental, na transmutação mental. Na verdade, tudo que chamamos de fenômenos psíquicos, influência mental, ciência mental, fenômenos de novo pensamento, etc., opera na mesma linha geral, pois há apenas um princípio envolvido, não importa de qual nome os fenômenos sejam chamados. O aluno e praticante da transmutação mental trabalha entre o plano mental, transmutando condições mentais, estados, etc., em outros, de acordo com várias fórmulas, mais ou menos eficazes. Volta aí para o exemplo dos florais, é uma transmutação mental. Os vários tratamentos, afirmações, negações, etc., das escolas de ciência mental são apenas fórmulas, muitas vezes bastante perfeitas e não científicas, da arte hermética. A maioria dos praticantes modernos são bastante ignorantes em comparação com os antigos mestres. Muito do conhecimento se perdeu. Era sempre de boca a ouvido, de mestre a discípulo, pouca coisa era deixada por escrito, pois não tem o conhecimento fundamental sobre o qual o trabalho se baseia. Não só os estados mentais podem ser alterados ou transmutados por métodos herméticos, mas também os estados dos outros podem ser. Não é só o nosso estado mental, a gente também pode mudar a realidade de outras pessoas. E são constantemente transmutados da mesma forma, geralmente inconscientemente, mas muitas vezes conscientemente, por alguma compreensão das leis e princípios, nos casos em que as pessoas afetadas não são informadas dos princípios da autoproteção, quando a pessoa não tem aquela consciência de como se proteger. Então, a gente pode alterar a realidade do outro, tanto para o bem quanto para o mal. O que são os trabalhos de magia negra? Quando tira e altera a realidade da outra pessoa através de uma transmutação mental para que a pessoa se torne subjugada ao outro. O que é um processo obsessivo? É quando há um controle parcial ou em maior grau da mente da pessoa e deixa a pessoa subjugada, dominada por uma outra pessoa, por um outro espírito. Então, faz isso de forma inconsciente ou consciente. A gente tem muitos obsessores encarnados aqui na Terra, pessoas que exercem um domínio sobre as outras pessoas e não deixam elas serem quem elas são ou exercerem seu livre-arbítrio. E existem pessoas encarnadas que são obsessores de desencarnados, que com seu sofrimento, com sua angústia, e estão sempre reclamando, chorando e revoltados contra Deus, que não deixam o espírito desencarnado seguir o seu caminho. É uma forma inconsciente de transmutação mental para o mal, mas existem aqueles também que fazem essa mudança para o bem, de forma consciente, para despertar o melhor nas pessoas, que chegam, influenciam e afetam, simplesmente com o poder da mente. A mente cria as ideias e as mãos executam, e a partir do momento que a gente cria algo na nossa mente e a gente dá forma para essa criação mental, a gente está interferindo na realidade dos nossos semelhantes, do meio que a gente vive. É mais do que isso, como muitos estudantes e praticantes da ciência mental moderna sabem, todas as condições materiais que dependem das mentes de outras pessoas podem ser alteradas ou transmutadas de acordo com o desejo, vontade e tratamentos da pessoa ao desejar condições de vidas transformadas, de acordo com a fé dela, com a vontade dela. A fé move montanhas. Se tiveres pedra do tamanho de um grão de mostarda, poderá mover essa montanha daqui para colar. Então, a fé é uma manifestação da vontade colocada em prática. O público é geralmente informado sobre essas coisas que não consideramos necessário mencionar longamente. Nosso propósito nesse momento é apenas mostrar o princípio hermético e a arte subjacente a todas essas formas de prática, do bem e do mal, para que então a força possa ser usada em direções opostas de acordo com os princípios herméticos da polaridade. Vamos ver aqui os milagres que tanto se fala, e tem tanto milagre que já aconteceu. É um princípio mental utilizado para transformar uma realidade física em algo que não somos capazes de explicar. Se a gente pega essas campanhas de oração, eu gosto muito dessas campanhas dos evangélicos, que eles fazem campanha, e sempre tem gente dando testemunho de algo inacreditável que foi alcançado, que foi conseguido depois de participar de uma campanha. É uma transmutação mental, onde uma pessoa que é um profeta, ele dá um direcionamento, ele dá uma orientação, as pessoas seguem, seguindo aquele direcionamento, elas alteram o estado mental delas e que elas transformam a realidade dela, operando milagres,
porque não tem uma explicação física e científica e lógica para o que acontece. A pessoa faz um propósito porque ela está sem dinheiro para comprar comida, de repente alguém vai lá e faz um pix por engano para a conta dela e cai o dinheiro certinho para ela pagar as contas. Isso é muito comum, né? A gente vê nessas campanhas dos evangélicos. São o quê? São profetas. E quem são os profetas? São médiuns. Médiuns são intermediários entre o plano espiritual e o plano físico. E cada um, à sua maneira, está operando uma transmutação mental, está modelando a realidade do outro, alterando somente pela força do pensamento. Então, é muito real isso. Quando a gente para pensar, milagres acontecem o tempo todo, tem muitas coisas que não são explicadas à luz da ciência. E é isso, é a transmutação mental. Neste pequeno livro, afirmaremos os princípios básicos da transmutação mental para que todos os que leem possam compreender os princípios subjacentes e assim possuir a chave mestra que abrirá muitas portas do princípio da polaridade. Polaridade é onde tem luz, tem sombra, onde tem bem, tem mal, tudo. Nós vivemos num mundo dual. Não existe um sem o outro, não existe a sombra sem a luz, não existe a luz sem a sombra, não existe o frio sem o quente, tudo é dual, mas tudo é a mesma escala de gradação. Por exemplo, frio, quente, tudo trata-se de temperatura, mas existe um extremo que é frio e o outro extremo que é quente, e entre eles tem várias possibilidades, a luz e a sombra, existe a escuridão total, existe a luminosidade total, mas todos eles são o grau da mesma passagem da luz. Então, que está falando aqui, o princípio hermético da polaridade é isso. A gente vive no mundo dual. Para a gente compreender os extremos, a gente tem que ver o outro extremo. E o nosso objetivo é andar no caminho do meio, no caminho do equilíbrio. Vamos agora proceder a uma consideração do primeiro dos 7 princípios herméticos. O princípio do mentalismo, no qual se explica a verdade de que o todo é mente. O universo é mental, conforme palavras do Kybalion. Isso significa que o quê? Que todo o universo é formado na mente de Deus, na consciência de Deus. Deus ainda está muito além para a gente compreender, mas Deus é consciência, é informação, e está em todos os lugares, tem tudo. Por isso ele é onipotente, ele pode tudo, ele é onipresente, está em todos os lugares, porque ele é só informação, ele não ocupa lugar no espaço. Pensem no fóton, e ele é onipresente, ele está em todos os tempos, ele está no passado, no futuro. O tempo linear, como a gente conhece, é um mecanismo da nossa mente para organizar os fatos. Porque, na verdade, se a gente está pensando aqui numa situação que ocorreu semana passada e a gente não consegue se desvincular dessa informação, nós não estamos vivenciando aqui agora, a gente está vivenciando o que a gente viveu o tempo lá atrás, apesar do relógio estar sendo contado. Então, assim, apesar das experiências físicas, lógicas e racionais, a nossa mente, ela não está presa no momento presente. A gente tem que fazer um esforço muito grande para estar preso e para estar consciente no momento presente. A nossa mente divaga entre o passado e entre as expectativas e preocupações do futuro. Se a gente está vivendo uma preocupação, como é que eu vou pagar minha conta semana que vem, e só pensando nessa conta, nós não estamos no momento presente, nós estamos no momento futuro. Então, até mesmo o tempo é uma questão relativa, a partir do ponto de vista da nossa interpretação. E Deus, ele consegue transcender todos os tempos, passado, presente e futuro, mas os espíritos falam para a gente não perder tempo tentando compreender Deus, porque está além da nossa compreensão, está além da compreensão deles. A gente aqui ainda não tem todas as características necessárias, mas o todo é mental. E Deus se divide em matéria e em espírito. Então, o todo é mente, o universo é mental, conforme palavras do Kybalion. Pedimos atenção e o estudo cuidadoso desse grande princípio por parte de nossos alunos, pois é realmente o princípio básico de toda a filosofia hermética e da arte hermética da transmutação mental. Então, o princípio mais importante, básico, para a gente compreender todos os outros princípios, é esse, o todo é mental. Bom, é isso, trouxe um capítulo aqui do Kybalion para vocês. Eu sou a primeira que escuto, estou aprendendo muito, espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem aí o seu entendimento, então as experiências que vocês já tiveram com essa questão da transmutação, de transformar a ignorância em sabedoria, de iluminar as próprias sombras. Vamos criar junto com esse conhecimento compartilhado, vamos criar juntos uma imensa corrente do bem. É isso, um beijo, amo vocês, fiquem com Deus.